Olá, uma boa noite a todos vocês. É com muito carinho que eu retorno aqui para esta nossa quarta aula sobre a Santa Teresinha, sobre a pequena via ou a infância espiritual. Ela me encanta muito porque ela é uma santa para os dias atuais, para os tempos atuais, para a vida contemporânea que nós vivemos. E ela nos traz muitas luzes e ela nos mostra que é possível esse caminho de perfeição, que é possível a santidade e que ela é acessível a todos nós. Então hoje o que eu trago aqui para vocês é como praticar esta pequena via, como viver na pequena via, como é que ela acontece no nosso dia a dia. Na aula anterior, eu dei uma introdução sobre a pequena via, os pontos fundamentais para isto e qual é a doutrina, qual é o objetivo de Santa Teresinha. Revelar um Deus amor. Porque na época se vivia um Deus carrasco, um Deus punitivo, um Deus que fazia justiça, não um Deus amor. E que o que valeria era o mérito de cada um. E aqui com Santa Teresinha, Deus revela para ela o amor misericordioso, que Ele quer se dar às almas, que Ele quer se infundir em nós, que Ele quer habitar em nós, que Ele quer vir à nossa alma e derramar o amor misericordioso dele. E para isso nós precisamos ser pobres e pequenos. E aí que entra, é isso que Deus revelou para Santa Teresinha, imagina. E aí ela faz essa experiência do Deus amor, entra no pensamento de Deus e descobre que o que Ele mais quer é se dar a nós. É que nós o permitamos estar dentro de nós, para que Ele faça o caminho conosco, para que Ele se derrame e nos eleve como um elevador que vem nos buscar nos braços. E para isso nós precisamos ser como uma criança. Ele mesmo pediu ser como uma criança. Então, aqui está a característica da pequena via, a infância espiritual. Não é algo que nós vamos ser infantis, não, mas é termos as características da criança. Qual é? Uma criança confia no pai, uma criança depende do pai. Uma criança por si só não pode fazer nada. É isto que Deus pede a ela, ser pequena, depender de Deus como uma criança depende dos pais, ser fraca como uma criança não tem forças para realizar as coisas por si só, precisa da ajuda dos pais. Assim nós precisamos da ajuda do Pai, deste Pai do céu. E aí tem alguns passos que nós precisamos dar para nos deixar ser crianças. Então, é fazer este caminho de pobreza, de pequenez. E aí ela nos dá mesmo algumas luzes que ela nos encanta e você vai ver como é possível e como é acessível para todos nós. E esse caminho que ela seguiu a fez santa em 24 anos. Esse caminho que ela seguiu a tornou doutora do amor. Porque ela encontra esse Deus amor, esse Deus misericordioso e vive por ele e acolhe a misericórdia de Deus. É isto que ela deixou para nós. Então, é algo aqui que a gente vai entendendo a doutrina dela na maneira como ela viveu. E é isso que eu quero trazer para você ver como é acessível e que todos nós podemos viver esse caminho de santidade como Santa Teresinha. Como o objetivo dela é nos dar Deus amor,
E este Deus quer vir em todas as almas, não é nas almas privilegiadas, não é nas almas que têm dons extraordinários, não. Ele quer dar, ele quer se infundir em todas as pequenas almas, aliás, em todas as pequenas almas. Basta nós sermos pequenos, é aí que está o grande segredo. Nossas más inclinações, nossas feridas emocionais também fizeram com que a gente desenvolvesse uma autossuficiência, um mecanismo de sobrevivência, alguma humilhação, algum sentimento de inferioridade que carregamos. E isto faz com que a gente crie estratégias para não sermos inferiores, para mostrarmos que somos importantes, que somos inteligentes, que somos capazes, que a gente sabe tudo, que nós somos melhor que os outros, enfim. Entramos numa competitividade e isto nos impede de ser pequenos. Isso nos impede de viver a via da infância espiritual, entrarmos nesta via. Depois, eu quero apresentar para vocês toda essa pequena via, porque eu quero mostrar como ela é simples e como ela é fácil. Claro que depende da boa vontade, mas só o fato de você estar aqui mostra que você já tem boa vontade, mostra que você quer, mostra que você tem sede de Deus, mostra que você quer o que Santa Teresinha queria, amar e ser amada por Deus, amar e viver da misericórdia de Deus. Então é a boa vontade que nos espera, que é só isso que nós precisamos ter para Deus se infundir em nós. Então é para todos, não é para alguns, não é para pessoas que têm privilégio, é para todos nós que não temos nenhum dom extraordinário. Claro que as pessoas que também têm um dom extraordinário também precisam desta via, porque o que nos santifica é o amor. O que importa é o amor nas pequenas coisas, o amor na vida ordinária do dia a dia. Então veja, o que ela disse, né? O que ela entendeu? Que se passaram em 10 anos. A obra que não pudera realizar em 10 anos, Jesus a fez, contentando-se com minha boa vontade. No momento que ela relata aqui, que é a graça do Natal. Uma graça que em alguns minutos tudo mudou dentro da Santa Teresinha. E ela não tinha nada para mudar, ela só tinha boa vontade. A boa vontade nunca faltou. Então essa é a primeira necessidade em nós. Primeiro ponto, boa vontade. Numa palavra, senti a caridade entrar em meu coração, a necessidade de esquecer-me para dar prazer a Deus, esquecer de mim mesmo. E daí ela diz, o amor não quer limitar sua ação a algumas almas privilegiadas, aspira a difundir-se por toda a parte e conquistar o mundo inteiro. De fato, é verdade que o amor divino é infinito, que quer difundir-se, que quer derramar-se sobre aqueles que se entregam a Ele numa fé desnuda e uma esperança pura, porque pobre de tudo. Então nós precisamos ser pobres para que Deus entre em nós. Mas, dizia também isto na aula anterior, como se dispor a receber este amor divino que quer se derramar em nós? Não é aquele livro que eu tinha aqui, que agora não está aqui, mas para a alegria de Deus. Qual é a alegria de Deus? Se derramar em nós, entrar em nós. Como atrair Deus na nossa alma? Qual é a preparação e a cooperação da alma que deseja tornar-se sua feliz vítima? A primeira coisa, Santa Teresinha se embasa todinha no Evangelho. Então a primeira coisa é pedir a fé. Lembram? Só retomando um pouquinho a fé. A fé
desperta a confiança. E esta confiança, não é? Aqui a fé nos faz confiar. Fé é um dom de Deus, é uma virtude que já está infusa dentro de nós. É como se fosse um órgão da alma, um órgão do organismo sobrenatural que está lá para nos ligar a Deus. Veja como Deus é perfeito. Ele nos colocou este órgão para que nós possamos nos conectar com Ele. Veja, Ele fez tudo perfeito. E esta fé infusa no batismo, que nós passamos a fazer parte, passamos a nos tornar filhos de Deus. Depois, só um parênteses aqui, como Ele pensa em nós da mesma forma, antes da sua paixão, antes da sua morte, Ele quis ficar presente, Ele quis se doar a nós, Ele quis que nós o recebêssemos todo dia, ou aos domingos, que é o dia do Senhor, não é? Na Eucaristia. Então veja, da mesma forma como Ele quis se dar, Ele já quis nos fazer dotados de um órgão que pudesse nos ligar a Ele, ter uma conexão com Ele, que é a fé. Então quando eu peço a fé, eu confio, não é? A fé gera confiança. A confiança, eu confio tanto em Deus que a fé me faz esperar. Aí vem a esperança. Eu espero em Deus. E se eu espero em Deus, esta fé desperta em mim, desperta a inteligência e me faz, ela me faz pobre. Porque eu espero em Deus e eu só espero, aí vem a pobreza, não é? Pobreza e esperança andam juntas. Veja o que diz aqui. Toda posse é contra a esperança. A esperança é do que não se possui. Então, eu só posso esperar naquilo que eu não tenho. Então, toda posse é contra a esperança. Para eu ter esperança, eu preciso ser pobre. Como é que eu vou esperar algo que eu já tenho? Se eu já tenho algo, eu não posso esperar. Por isso, esta pobreza, eu preciso me desapegar de tudo. O problema não é ter as coisas, o problema é o nosso apego. Até a Santa Teresinha nos diz assim, né? Que tal pobreza deve ser protegida contra todos os enriquecimentos que poderiam comprometê-la, contra todos os inimigos do exterior, todas as coisas que a gente vai ficando apegado. E, sobretudo, os apegos do interior que ameaçam a pobreza. Estes inimigos não são os bens em si, mas o espírito de propriedade. O espírito diz, é meu, eu tenho, eu possuo. E esse é o grande problema que lhes atribui a suficiência e o orgulho que se apoiam sobre eles. Então, a autossuficiência, eu tenho, não preciso de mais nada. Eu tenho, eu já estou completa. Então, diante disto é que me impede a pobreza. E esta falta desta pobreza, de me despir de tudo, de me desapegar de tudo, Deus não entra. Ele quer se infundir na nossa alma. Então, como eu estava dizendo, eu quero despertar e mostrar para você que esse caminho é possível. Quero despertar mais vontade ainda em você para caminhar neste caminho. Porém, tem algumas coisas que nos atrapalham, sim, como eu disse, as nossas más inclinações e as nossas feridas emocionais. Depois que eu encerrar este caminho, como fazer, como praticar, aí nós vamos entrar algumas aulas aí sobre as nossas feridas emocionais, sobre as nossas emoções, nossas fragilidades, nossos defeitos, nossas emoções, e aí entra mesmo. O principal problema é o orgulho. E o orgulho se desmembra aí, tem várias formas que ele se expressa, na ira, na inveja, no apego, na irritação,
na vanglória, na vaidade, na soberba. Tudo isso nos faz cheios. E nós não vamos jamais esperar em Deus, porque nós somos autossuficientes de tudo. Compreende? Então, esse aqui é o caminho de Santa Teresa, da Santa Teresinha. Então, a fé, primeira coisa é a fé, pedir a fé. Isso encanta a fé, quem tem fé. Se a gente for ver lá nas passagens do Evangelho, é o que mais encantava Jesus. A fé da cananeia, a fé do centurião e a fé da hemorroísa lá nas ruas de Cafarnaum. A fé faz estremecer o coração de Jesus. Arranca-lhe os milagres. Esta fé crê em Cristo e espera o benefício de sua onipotência. Esta fé que se desabrocha em esperança, olha aqui, esta fé que se desabrocha em esperança e abre as represas do amor divino. Por quê? Porque eu espero em Deus, não é? Então a fé me liga a Deus. E abre as represas do amor divino. Então, este amor de Deus, quando eu o espero, eu sou pobre, e aí o que abre? Se abre para o amor. Se eu sou pobre, ele entra em mim e ele me infunde de amor e me enche de amor para que esse amor se derrame em volta de mim. Assim, esta virtude vai se tornar a disposição de fundo da espiritualidade teresiana, aquela que irá caracterizar a via da infância espiritual. Então, esta virtude da fé e da esperança, que vai caracterizar a via da infância espiritual. A confiança é a esperança teologal, toda impregnada de amor. Então veja, a confiança, né, é a esperança, toda impregnada de amor. O abandono é a confiança, que não se exprime mais somente por atos distintos, mas que criou uma atitude de alma. Então, o abandono se abandona é a confiança. Eu consigo me abandonar. Então, como eu espero e sou pobre, eu abandono, eu me abandono. Abandono em quem? Me abandono em Deus. Aí eu confio, eu me abandono nele porque eu confio. Agora, para eu me abandonar nele, eu tenho que ser pobre, senão não me abandono em Deus, senão eu estou agarrada. Senão nós estamos agarrados nas coisas, apegado às coisas, apegado à minha ideia. Principalmente aqui, claro que nós podemos estar apegado aos bens materiais, às coisas, mas o principal e o pior apego é o apego a mim mesmo, aos meus conceitos, às minhas ideias, ao meu jeito, ao meu script, as coisas que eu sei, porque eu não dou lugar para Deus. O pior pecado, já trouxe isso aqui na primeira aula, não é? O pior pecado é o orgulho, é o pecado do orgulho, porque nós nos colocamos no lugar de Deus. Você está vendo onde que a doutrina de Santa Teresinha vem? Vem na pobreza espiritual. Então isso aqui é uma pobreza espiritual. É uma pobreza de alma e que acaba sendo não só uma atitude, não só atos distintos, mas é um plano de alma, é uma atitude de alma, é o ser, é o meu ser que passa a viver nesta dimensão aqui. Muito bem. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus notou que a alegria do amor divino, a alegria de Deus, é muito maior quando ele pode se doar muito. Quanto mais ele pode se doar a mim, quanto mais eu o deixo entrar, maior a alegria de Deus. Veja só, você quer dar alegria para Deus?
se esvazie de si mesmo. Se desapegue de si. E para eu me desapegar, com certeza a virtude está à disposição, que é a virtude da humildade. Nós precisamos ser humildes, ser pequenos. Então, o que agrada ao bom Deus em minha alma, o que agrada a Deus é me ver amar minha pequenez. E minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Eis aí meu único tesouro. Então, amar a minha pobreza, eu não sou nada, eu não tenho nada. Eu sou pequeno, eu necessito de Deus, eu não consigo. Pobreza aqui está. Eu sou pobre e sou pequena. Eu não tenho nada e eu não consigo nada. Eu espero na misericórdia de Deus. Eu espero porque eu confio. Então, estas são as características, não é, desta infância. Agora, desta infância espiritual, da doutrina de Santa Teresinha. Agora, como praticar? Veja só. Primeiro ponto, como que nós vamos praticar esta pequena via? Primeira coisa, nós precisamos desta união com Deus. Esta confiança nele inabalável e certa de que ele vai fazer. Confiar que ele faz, não sou eu que faço. Então, a primeira coisa. E depois vem a ascese da via da infância, o desenvolvimento espiritual, o crescimento. Como que nós vamos crescer? Como que nós vamos subir? Como que vai ser esta subida? Lembram que a subida de São João da Cruz é uma forma, a subida de Santa Teresa d'Ávila pelas moradas do castelo interior. São João da Cruz fala da noite dos sentidos, da noite do espírito, que é a subida do Monte Carmelo. E aí tem também a via ascética, a via mística, de outros teólogos. Então, a primeira coisa é a união com Deus. Esta pobreza conservada e cultivada com tanto cuidado tem por resultado libertar de modo perfeito o instinto filial da graça santificante. Somos filhos de Deus pela graça que nos fez irmãos de Jesus Cristo, o Filho por natureza. Veja só, não recebemos um espírito de escravos, mas um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Quando então o espírito filial se despertará em nós e clamará pelo Pai, senão ao tomar uma consciência mais aguda de sua fraqueza. Veja só, nós somos filhos dele e nós temos que assumir a nossa fraqueza. Nós não podemos nada por nós próprios. Então, senão ao tomar uma consciência mais aguda de sua fraqueza, de sua necessidade, do poder de seu pai, a criança no perigo chama por instinto por sua mãe. Nós precisamos, então, o espírito filial se despertará em nós e nós vamos clamar pelo Pai, ao tomarmos consciência mais aguda da nossa fraqueza e da nossa necessidade de Deus. Primeira coisa, então, nós temos que admitir que nós somos fracos. Então, esta pobreza é a nossa fraqueza. Nós somos fracos, por isso nós somos pobres. Nós não conseguimos nada por nós. Igual uma criança é fraca, ela precisa do pai e da mãe. Quando foi confiado às noviças a Santa Teresinha do Menino Jesus, ela sente sua impotência e imediatamente se refugia no bom Deus.
Ela sentia que esta tarefa estava acima das forças dela. Então aqui, não é? Esta fraqueza é ser impotente. É uma impotência que nós temos. Nós temos que admitir isso. Só quando eu admitir isto é que eu vou reconhecer Deus como Pai. Então veja só, aqui, esta união dela com Deus, ela faz muitas analogias e hoje vou trazer algumas aqui para você. E uma das analogias numa oração que ela faz com um passarinho, que você já deve conhecer, tem uma canção belíssima sobre o passarinho, depois você pode procurar aí. Então ela diz assim: considero-me como um fraco passarinho, coberto apenas de uma leve penugem. Não sou uma águia, dela tenho simplesmente os olhos e o coração, pois apesar de minha pequenez extrema, ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O que irá fazer? Morrer de tristeza vendo-se tão impotente? Oh, não! O passarinho nem sequer vai se afligir. Com um audacioso abandono, quer continuar fixando o seu divino sol. Nada seria incapaz de assustar, nem o vento, nem a chuva, e se as sombrias nuvens vêm esconder o astro do amor, o passarinho não mudará de lugar. Sabe que para além das nuvens, seu sol brilha sempre e que seu esplendor não poderia eclipsar-se um só instante. Então, o que é? Veja bem, águia aqui, águia seriam os grandes santos que ela conhecia, que tinham dons extraordinários, que tinham visões místicas, que viam a Deus, que viam a Santíssima Trindade, que levitavam, que tinham locuções, enfim. Então, é isso que seria uma águia. Então, o que ela diz? Considero-me como um fraco passarinho, coberto apenas de uma leve penugem. Não sou águia, não é um santo igual uma águia, que vai nas alturas e encontra Deus e sai de si e tem dons místicos. Dela tenho simplesmente os olhos e o coração. Ou seja, ela tem os olhos dessa águia que enxerga o sol do amor. Tem os olhos que fica fixado lá. Então, veja, o que ela diz, não é? Ela diz o seguinte, que ela é um passarinho pequenininho, que tem apenas penugens, mas não é como uma águia, mas ela tem um coração de águia e ela tem olhos que olham para o sol. E o sol, ele está aqui. Mas, às vezes, tem nuvens, ela diz, tem nuvens, às vezes vem tempestades, vem nuvens, que encobrem o sol, que não deixam a luz do sol passar. Mas ela sabe que o sol está lá, ela fita o sol do amor. Uma águia, o que ela quer dizer com uma águia? Uma águia já estaria aqui, ó. Ela quer dizer que as águias voam com os dons místicos. Então, de uma águia ela não tem nada, mas ela tem o coração grande da águia e os olhos da águia. Então, o que ela diz? Nada seria capaz de assustar. O passarinho nem sequer vai se afligir com o audacioso abandono. Quer continuar fixando o seu sol divino. Nada seria capaz de o assustar, nem o vento, nem a chuva. E se sombrias nuvens vêm esconder o astro do amor, o passarinho não mudará de lugar.
sabe que para além das nuvens, seu sol brilha sempre e que seu esplendor não poderia eclipsar-se um só minuto. Então veja, confiança, não é? A fé dela é tão grande que ela se vê como um passarinho pequenininho, sem força, não voa, não voa. Nós somos como esse passarinho, você não está vendo que ela tem muito de nós? Nós somos esse passarinho. Eu sou um passarinho, eu não tenho nenhum dom místico, não tenho nada. Então eu me identifico muito com Santa Teresinha, não é? De ser esse passarinho, mas eu tenho um coração e um olhar. Eu olho e eu sei que Deus está lá. Eu sei que o sol está lá. Pode vir uma tempestade e essa tempestade, eu sei que Ele está olhando para mim, que Ele está permitindo uma tempestade, Ele está permitindo ficar tudo escuro, Ele está permitindo esta nuvem, Ele está permitindo essa dificuldade, Ele está permitindo essa contrariedade para que eu confie mais nele. Isso é uma provação. Ele quer provar o meu amor. Ele quer saber, vamos ver se tu me amas mesmo. Enfim, tudo. Então a minha confiança é tão grande que eu sei que ele está lá. E o meu amor por ele é tão grande quanto se eu fosse uma águia. Este olhar contemplativo que realiza a definição da contemplação, olhar simples sobre a verdade, sobre o influxo do amor, penetra corajosamente através do nevoeiro, atinge o sol de amor e se enriquece de suas riquezas sobrenaturais. Não tenhamos dúvida disso, a própria Santa Teresinha do Menino Jesus nota. Jesus não tem necessidade de livros, nem de doutores para instruir as almas. Ele, o doutor dos doutores, ensina sem ruído de palavras. Jamais o ouvi falar. Veja só, ela jamais ouviu ele falar. Mas sinto que está em mim. Por que ela sente que ele está nele? Por causa da pobreza, por causa da pequenez dela, ela não tem nada. Eu sinto, ela dá lugar para ele. E esse lugar todos nós podemos dar. Basta assumirmos nossa fraqueza, nossa pequenez e nossa pobreza. E termos atitudes de pobres. Olha lá as bem-aventuranças. Felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Jamais o ouvi falar, mas sinto que está em mim. A cada instante ele me guia e me inspira o que devo dizer ou fazer. Ele inspira mesmo. Descubro, bem no momento em que tenho necessidade, luzes até então nunca vistas. Na maior parte das vezes, não é durante a oração que elas são mais abundantes, mas antes é no meio de minhas ocupações diárias. Veja, na oração, nos sacramentos, nós nos alimentamos dele, nós o buscamos. E essas luzes ela vai ter, na maioria das vezes, no meio das ocupações diárias. Aí, ela não deseja as manifestações sobrenaturais, nem mesmo ver a Deus ou a Santíssima Virgem, como muitos santos viam. Não desejo ver o bom Deus na terra. E contudo, eu o amo. Amo também muitíssimo a Virgem Maria e os santos, e igualmente não os desejo ver. Sabe o verdadeiro valor das coisas e as coloca em seu devido lugar. Ou seja, ela sabe o lugar dela, o lugar de criança, o lugar do passarinho. Não se deve desejar fazer o bem por meio de livros, poesias, obras de arte, mas aplicar-se unicamente ao amor. A santidade não consiste em dizer belas coisas, nem tampouco em as pensar ou em as sentir. Mas a santidade é amar muito. O que ela tem? Ela tem um coração que ama a Deus, que confia em Deus. E este amor vai se derramar na vida ordinária dela. Por quê? Porque ela está vazia dela
e Deus se enche dela, ela se enche de Deus e ela derrama Deus. É verdade que às vezes o coração do passarinho se vê assaltado pela tempestade. O nosso coração também, não é? Às vezes vem uma tempestade grande, mas o importante é nós sabermos, Deus está lá. Por trás da tempestade está o sol, por trás disto aqui está Deus. Parece não crer que exista outra coisa além das nuvens que o envolvem. Então é o momento da alegria perfeita para o pobrezinho tão fraco. Que felicidade para ele permanecer assim, mesmo a fixar a invisível luz que se oculta à sua fé. Então, a fraqueza é não ter forças para ir a Deus como o passarinho. É Deus que vem. É Deus que vem. Você já vai ver isso. Então agora aqui, vejam, esta é a fé dela. O que a gente precisa? Primeira coisa, a união com Deus. A nossa união é tão firme, tão forte, que tira qualquer milagre, que arranca os milagres do coração de Jesus. E agora, como que nós vamos fazer para subir até Ele? Como que a ascese, não é? Como que é esse desenvolvimento da nossa alma para Ele? Então, a irmã Genoveva da Santa Face, a sua irmã, no processo de beatificação, observa contudo que a virtude característica da santa era a fortaleza. Houve quem visse nela uma pessoa voluntariosa, teimosa, orgulhosa, por demais arrogante, e que destacaram em sua pequena via tão só um esforço rumo à perfeição. Esforço, está vendo? Boa vontade, esforço. E bem provável que Deus permitiu e deu esse temperamento a Santa Teresinha, porque era nesse temperamento que a santidade dela se fez. Ali que as graças se derramaram, porque ela deixou Deus, ela reconheceu as fragilidades dela, mas tinha boa vontade e esforço. Que pensar desses diferentes julgamentos? Perguntemo-lo à Santa Teresinha do Menino Jesus, que com o auxílio de uma de suas graciosas imagens, das quais tem o segredo, explica a uma noviça sua concepção de ascese. Veja bem. Então aqui nós temos duas virtudes de Santa Teresinha: a fortaleza, que lhe dá o esforço. Ela se esforça e tem boa vontade. Ela quer, ela deseja. E é isso que Deus olha, para a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa boa vontade. Nós somos fortes para resistir tudo aquilo que possa nos enfraquecer nesta vontade. Então veja só, aqui é outra imagem, e é nesta imagem que eu entendi muitas coisas de Santa Teresinha. Aqui com o passarinho eu entendi a união dela com Deus, a fé dela a Deus. Agora você vai ver uma outra analogia que ela faz e que daí nós vamos entender muito melhor o que é ser pobre e o que é ser pequeno. Então ela diz assim: vós me fazeis pensar na criancinha que ainda não sabe andar. Querendo achegar-se à sua mãe no alto de uma escada, ergue seu pezinho para subir o primeiro degrau. Esforço inútil. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui uma escada. Vamos fazer uma escada aqui. Vamos imaginar que a mãe dela está aqui.
A mãe tá ali e ela está aqui. E ela está aqui. Então, veja só. A criança quer subir essa escadaria. Vós me fazeis pensar na criancinha que ainda não sabe andar. Essa criança que ainda não sabe andar. Querendo achegar-se a sua mãe no alto de uma escada. Veja, ela não sabe andar. Ela nem sabe gatinhar ainda, mas ela quer chegar lá em cima. Querendo achegar-se a sua mãe no alto de uma escada, ergue seu pezinho para subir o primeiro degrau. Esforço inútil, recai sempre, sem poder ir para frente. Então essa criança tenta colocar o pé e cai, tenta colocar o pé e cai, tenta subir e cai. É inútil o esforço dela. Pois bem, consintais em que esta criancinha, com a prática de todas as virtudes, levantai sempre o vosso pezinho para subir a escada da santidade. Não chegareis sequer a subir o primeiro degrau. Então, assim, aqui está o esforço. Ela não deixa de tentar, ela não deixa de confiar, ela quer subir. Então, consintais em ser esta criancinha com a prática de todas as virtudes. Quais virtudes? Fortaleza, confiança. Eu consigo, eu consigo no sentido de não vou desistir. É a confiança de que ela não consegue, mas alguém vai descer. É a boa vontade. Assim, eu quero a força, a fortaleza e o esforço. Então, é como se esta mãe está olhando para o esforço desta criança. Não chegueis a subir, sequer a subir o primeiro degrau, mas o bom Deus não vos pede, senão a boa vontade. O que ele quer de nós, então? Aqui, boa vontade. Eu quero subir, eu quero chegar na minha mãe, eu quero chegar no meu pai. Em breve, vencido pelos vossos inúteis esforços, ele mesmo desce e, pegando-vos em seus braços, vos levará ao seu reino para sempre. Então, quem que vai descer? Deus vai descer, que seria a mãe que está lá. Deus desce, não é? Ele vem. Então, vamos dizer que Deus se sensibiliza com a boa vontade e ele vem aqui e pega esta criança no colo e sobe com ela e a eleva para o alto. Ele leva, é ele que sobe com ela. Agora, aqui eu tenho que ter boa vontade, assumir que eu sou uma criança, que eu não consigo, que eu sou... O que eu sou? Além da boa vontade, que eu sou fraca, que eu sou pequena, né? Que eu sou fraca porque eu sou pequena e que eu sou pobre, que eu não tenho meios de subir. Sou pobre, não tenho nada, não consigo. Eu não tenho nada e eu não consigo subir sozinha. Aqui que entra, não é? Veja, aqui que o orgulho nos impede. O orgulho fecha o coração e não deixa Deus descer para nos carregar, porque eu estou cheia de mim mesma. A hora que eu assumo a minha fraqueza, a hora que eu assumo que eu sou pequena, que eu não tenho nada, e que eu preciso ser como uma criança, e deixar Deus e confiar em Deus. Eu preciso confiar nele, não em mim. Ele vai fazer, ele vai vir me buscar. Ele vai vir me buscar. O que eu tenho é que ter certeza que todos os vendavais, que a nuvem que está aqui, tem uma permissão de Deus. Não queira resolver tudo.
Não queira resolver tudo com as suas próprias mãos. Tem coisas que não queira ser o primeiro, não queira ser o melhor, não queira, você é uma criança. Nós temos que trabalhar com as virtudes, para deixar Deus entrar tem que tirar esse eu, o nosso eu. Lembram deste eu aqui? O eu, lá no curso Em Busca da Verdade, o que nós mais falamos foi sobre esse eu, na primeira aula aqui, que é o orgulho que nos atrapalha de Deus entrar. Ele vai, olha a experiência de Santa Teresinha. No momento que ela entendeu que ela deveria ser pequena, fraca, assumir a pobreza dela, Deus vem e leva ela. É Deus que leva. Com 24 anos. Deus a elevou para ser doutora da igreja. E vocês olham aí o que aconteceu no Brasil esse ano, a visita das relíquias, né, dos ossos de Santa Teresinha, a multidão. Por quê? Porque é a santa do amor, ela toca os nossos corações. Existe um toque sobrenatural dela nas nossas vidas. É o toque do amor, você tem amor dentro de você, você quer amar. Você quer amar com o amor infuso, com o amor da caridade. Por isso que te toca tanto Santa Teresinha. Ela nos escolheu para estarmos aqui juntos. Esse mesmo amor do coração dela está em nós. É o mesmo amor que é o amor de Deus, é o amor divino. E ela deixou tudo isso escrito, este caminho da pequena via. Santa Teresinha parece-nos nunca expôs de maneira tão clara e tão completa seu pensamento sobre a sese das virtudes. Quais virtudes? A virtude da boa vontade, a virtude da fortaleza, a virtude de não desistir, a virtude de confiar, de esperar. Eu não posso nada. O que agrada a Deus é que eu ame a minha pequenez, que eu ame a minha pobreza, que eu ame a minha fraqueza e que eu espere nele. Eu vou esperar ele que vai fazer. Notemos primeiramente que Teresinha nos apresenta uma criança que começa a ficar de pé, mas que ainda não sabe andar. É a criança que nós conhecemos, impotente, mas em quem despertam as forças das quais ela pode se servir e nas quais já poderia ter confiança. Esta criança, sem dúvida, não chegará a subir a escada, que é aquela da perfeição. Com efeito, só Deus pode levar a cabo esta obra e não pode esperá-la senão dele. O caminho da perfeição. É como se aqui é a terceira morada. Para quem já fez o curso Em Busca da Verdade, ou já leu o livro do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, aqui embaixo está a primeira morada, a segunda morada e a terceira morada. Aqui. A terceira morada é aquela que se caracteriza muito, nós já conseguimos sair do amor servil, do amor que nós nos vemos obrigados a fazer algo por Deus, cumprimos os preceitos. Na segunda morada a gente começa a deixar os pecados veniais, a se afastar das ocasiões de pecado, começamos a amar de forma filial. Aqui começa a oração da meditação, o amor afetivo, e vamos subindo, chegamos na terceira morada e o orgulho e os apegos. Então, para nós podermos subir para a quarta morada, que é a via iluminativa, é ele que vem nos buscar. E é aqui que nós temos que assumir, quebrar o orgulho. Aqui só sobe quem quebra o orgulho. Quebrar o orgulho, a soberba, a vaidade, a vanglória, a prepotência, os apegos aqui. Então é aqui que a doutrina de Santa Teresinha vem nos ajudar a subir. Então a maioria das pessoas não conseguem sair da terceira morada ou mal conseguem chegar na segunda morada. Na terceira morada, ficam entaladas na terceira morada por causa do tal do orgulho. Então, aí
nós vamos conseguir subir a escada da santidade para a perfeição para a qual nós fomos feitos. Todos nós fomos feitos, todos nós temos as virtudes dentro de nós para subirmos. As virtudes, a partir do momento que eu quebro o desapego, que eu me desapego, principalmente um desapego do eu, não é? Esse desapego aqui, que me torna orgulhosa, que nos faz orgulhosos, nós ficamos leves, sem nada, Deus se derrama e nos eleva. Então, a verdade fundamental que se impõe, tanto no campo do exercício das virtudes ativas como na contemplação, é Deus que faz tudo. Diante dele e para ir a ele, somos criancinhas impotentes. Criancinhas impotentes que não podem sequer subir o primeiro degrau. Não chegaremos ao alto da escada senão quando o bom Deus nos tiver tomado em seus braços e nos tiver posto lá. Que fazer para que sejamos assim? O mesmo problema e a mesma solução para a contemplação. Em primeiro lugar, aguardar na humilde pobreza que purifica a esperança. Aceitar sermos as débeis crianças que somos e saber permanecer assim. Sentimento de pobreza e experiência de nossa fraqueza de criança. Tais são os bens que é preciso cultivar e desenvolver. É isto porque é a pequenez da criança que atrai o bom Deus e o faz descer até o pé da escada, a fim de levá-la em seus braços, renovando assim para cada um de nós o caminho do Verbo que encarnou a nossa natureza pecadora para levá-la cativa às profundezas da Santíssima Trindade. Deus sempre repete os mesmos gestos e seus dons são sem arrependimento, porque sua misericórdia não é de um momento no tempo, mas eterna. Contudo, para que ele renove seus gestos e nos arraste em seu movimento, é preciso que sejamos e aceitemos ser pobres e pequenos, mesmo quando já trabalhamos muito. Retomemos a comparação. Pela prática das virtudes, a criança deve constantemente levantar seu pezinho para subir a escada. Deus será atraído pela pequenez e se deixará vencer pelos esforços inúteis. De fato, Santa Teresinha do Menino Jesus dirá: não sou uma santa. Não agi como os santos, como as águias. Sou uma alma bem pequenina, que o bom Deus cumulou de graças. É Ele que se colocou. Veja só. E o principal, quando ela assume que ela é pobre e pequena, Deus a enche de amor, a enche de capacidades, a enche de virtudes. Mas ela precisa deixar. Mas no dia a dia, ela tinha reconhecido que era uma guerreira. Eu não sou um guerreiro que combate com armas terrestres, mas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso a doença não me pode abater. Ainda ontem à tarde servi-me de minha espada com uma noviça dizendo: morrerei com as armas na mão. Durante seu noviciado, ela deve fazer muitos esforços e os faz com generosidade. Veja só, esforço. Custava-me muito pedir licença para fazer as mortificações no refeitório, porque era tímida e sentia vergonha, mas fui bem fiel. Ou seja, esforço.
Fazia também muitos esforços para não me desculpar, o que me parecia bem difícil. Olha que aqui ela já começa a dar dicas de como fazer, de como ser pequena, de como ser pobre. Eis minha primeira vitória. Não é grande, porém me custou muito. Encontraram um pequeno jarro colocado atrás de uma janela quebrado. Nossa mestra, julgando que fora eu quem o deixara fora do lugar, mostrou-o, dizendo-me que tivesse mais cuidado na próxima vez. Sem dizer uma palavra, beijei o chão e em seguida prometi ser mais ordeira no futuro. Ela assegura que os mais belos pensamentos nada são sem as obras. Muitas almas dizem, mas eu não tenho forças para cumprir tal sacrifício. Que elas façam, então, o que eu fiz. Um grande esforço. Vocês estão vendo? Quantas vezes nós dizemos, eu já disse, eu não consigo fazer isso. Eu não dou conta disso. Mas façam o que eu fiz. Um grande esforço. O bom Deus jamais recusa essa primeira graça que dá a coragem de agir. A coragem, que é o nosso esforço. Eu vou, mesmo sendo difícil, eu vou fazer, eu vou me desculpar mesmo sem dever nada. Eu vou dizer, tá bom, da próxima eu vou cuidar, mesmo que não foi eu. Sabe por que ela faz isso? Porque ela confia em Deus e sabe que Deus vai honrá-la. É Deus que vai mostrar para esta pessoa que não foi ela que quebrou o jarro. Ela espera em Deus. O bom Deus jamais recusa essa primeira graça que dá a coragem de agir. Depois disto, o coração se fortifica e vai-se de vitória em vitória. Convicção de sua pequenez e de sua fraqueza diante do resultado a obter e, ao mesmo tempo, atividade enérgica para merecer a intervenção de Deus. São os dois polos em torno dos quais move a alma teresiana. A nova noviça, que lhe perguntava como conciliar estas duas virtudes, ela responde: quais virtudes? De ser pequena e fraca. Estas virtudes do esforço e da boa vontade. É preciso fazer tudo o que está em seu poder, dar sem medida, renunciar-se constantemente numa palavra, provar seu amor por todas as boas obras a seu alcance. Mas, na verdade, como tudo isso é pouca coisa, e quando tivermos feito tudo quanto cremos dever fazer, é necessário confessar que somos servos inúteis. Esperando, entretanto, que Deus nos dê, de graça, tudo o que desejamos. São estes os princípios gerais da ascese de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tal como convém a uma criança, a pequena santa os enuncia pobremente, numa simplicidade de termos que esconde tão bem suas riquezas, que temos dificuldade para descobri-las. Mas Teresinha viveu uma ascese com uma energia incomparável, uma subida no caminho de perfeição incomparável. Sua vida é o mais luminoso comentário de sua doutrina. Para compreender a via da infância espiritual, é preciso então examinar nos detalhes suas menores ações. Observar suas reações espontâneas que brotam do fundo, escutar suas respostas às questões que lhes são propostas. Descobrimos assim que seus gestos e suas atitudes encarnam, com uma lógica precisa e rigorosa, os princípios que ela enunciou.
sua vida é o necessário complemento de uma doutrina, a mais clara explicação de sua ascese mística, não justamente denominada ascese, tão justamente denominada ascese da pequenez. Subida, né, o desenvolvimento desta pequenez. Veja só, quando eu me faço pequeno é que eu sou grande. Quando eu sou fraco é que sou forte, como diz São Paulo, não é? E aqui vou dar continuidade na próxima aula, que é a prática da ascese da pequenez. Aí, no dia a dia, que é o meu dia a dia e o seu dia a dia, como que isso acontece concretamente. Então, eu deixo aqui para vocês esta luz que Santa Teresinha nos deixou, né? O que é a pequena via. E veja, a pequena via, porque é uma via pequena. Quando eu me faço pequena, quando eu assumo a minha fraqueza, eu não consigo. Não consigo. Jesus foi pequeno diante de Pilatos e de Herodes, quando ele entendeu que não deveria falar nada ali. Não adianta eu falar. Olha que humildade de Jesus Cristo. Estava diante de duas pessoas que não o entendiam, que o estavam provocando, insultando, humilhando e queriam saber se ele era rei. E tu dizes que é rei. Daí ele disse, o meu reino não é deste mundo. E ele pensou, não adianta eu falar nada. Não vou conseguir, porque eles estão com o coração fechado. Então Jesus também se fez pequeno, se fez pobre naquele momento. Assumiu que diante do coração fechado deles, da prepotência, do orgulho, da inveja, deste eu daqueles homens, ele não conseguiria entrar. Da mesma forma, ele não entra no nosso coração. E o que mais encanta ele é a fé. A fé, uma pessoa de extrema fé é uma pessoa pobre. Mas às vezes tem pessoas com muita fé também, que é fé em si, né? Ela reza, mas o Deus dela é ela própria. Então, Jesus nos ensinou a ser pequenos. E aí, quando vinha uma pessoa pequena com fé, mas uma fé verdadeira, encantava ele, arrancava os maiores milagres dele, não é? Mas essa fé desta criança, esta fé que espera nele, que não tem nada, que só espera nele. Você deve ir fazendo, acredito, né? Eu faço uma reflexão, onde está o meu eu, onde que eu me faço grande, onde que eu sou orgulhosa, onde que eu me acho forte, onde que eu me acho suficiente, assim que são as minhas reflexões, o meu exame de consciência, onde eu me encho de mim mesma e peço Deus de me levar. Acredito que esta é a nossa reflexão para a aula de hoje. E claro que o Espírito Santo, Santa Teresinha também intercede por nós, nos dá uma luz, nos mostra onde que nós estamos cheios de nós, impedindo de Deus descer, ver o nosso esforço, a nossa boa vontade de confiar nele, de esperar nele, de conseguir, Senhor, eu não sou nada, eu espero no Senhor. Aqui, com essa situação, não adianta eu falar nada, não adianta eu dizer nada, eu espero o Senhor vai falar. O Senhor vai fazer a justiça. E aí você vai ver, nós vamos ver juntos a prática no dia a dia e você vai ver esta pequena via ali em você como mãe, como esposa, como esposo, como pai, como funcionário, como empresário, como irmão, irmã, amigo, amiga, enfim, em todas as suas circunstâncias, como que esta pequena via acontece, como ela se dá, como é que nós vamos fazer como Santa Teresinha. Santa Teresinha se santificou e amou na vida ordinária, não era na vida extraordinária, com dons, ela não conseguia subir até o sol do amor,
mas ela, cheia de Deus, conseguia amar nas pequenas coisas. Então essa será a nossa próxima aula, a prática. Espero que tenha te ajudado, que tenha acendido uma luz no seu coração, esse desejo de ser pequeno, de ser pobre. E logo vamos chegar então nas nossas mazelas, nas nossas feridas emocionais, por que nós somos tão orgulhosos, tão vaidosos, e aí eu vou te ajudar a quebrar isto para que você consiga deixar florescer as virtudes em você e Deus vir te carregar nos braços e te levar até as alturas da perfeição para o reino dos céus, porque o reino dos céus é dos pobres, os pobres em espírito, não é o pobre em condição material, é o pobre de espírito, é o desapegado, é o simples, é aquele que não possui nada, que só possui Deus. Muito bem, então ficamos por aqui. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, que será em breve. E agora eu vou deixar os grupos abertos para a partilha e as dúvidas e as considerações. Um grande abraço, que Deus te abençoe.